Salve, salve geral, papituca, 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 papituca na área. Sensacional hoje, papituca. Vai dar antes da gente começar a aula, papituca quer dar um rolezinho aí no planeta. Agora você pode perceber, papituca tá aqui na África, no meio desses leões. Agora a papituca vai ali dar um rolezinho na Antártida, no meio desses pinguins. E agora a papituca vai pro meio da selva, a selva de pedra, a cidade de São Paulo. Sim, velho. Pera aí, papi. O que essas três imagens têm em comum pra você começar a aula falando, mostrando elas? Papi vai voltar. Ó. O que você tem aqui? Um conjunto de elefantes. Um conjunto de seres da mesma espécie. Esse conjunto a gente chama de população. Tudo bem? O que a gente tem aqui? Um conjunto de pinguins, seres da mesma espécie. Então ali a gente tem uma outra população. Agora a população de pinguins serve. E agora? E na selva de pedra? Ó, um monte de cabecinha, tudo ser humano, sim. Aí a gente também tem um conjunto de seres da mesma espécie. Essa é a população humana. Peraí, população de elefante, população de pinguim, população humana. Qual que é o assunto da aula de hoje? Populações. É óbvio, velho. Papi, define pra mim então população. O Papi já definiu, mas o Papi vai definir novamente. População é um conjunto de seres da mesma espécie, que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Beleza? E qual que é o objetivo da aulinha de hoje? A gente analisar variações numéricas nessa população, ou nessas populações. Opa, mas como assim vai analisar a variação numérica? Vamos imaginar que um dia você vai passear na África, beleza? E a galera fala pra você que a população de leões, ou melhor, de elefantes na África tá, sei lá, em 1000 elefantes. Tudo bem? Depois de 10 anos você volta lá pra mesma região, os caras falam que a população de elefantes está em 100. Peraí, rolou uma variação numérica de 1000 para 100. Tá, papi, legal, variou numericamente. O que isso significa pra mim, cara? Quando a gente analisa variações numéricas, dá pra gente procurar algumas explicações para isso, ou buscar informações que tentem explicar isso. Por exemplo, se a população de elefante caiu, eu posso imaginar que, sei lá, surgiu um vírus e o vírus matou o elefante. Ou uma bactéria surgiu no local e começou a matar elefante. Ou então caçadores foram para a área e estavam matando elefante. Ou então estava faltando alimento e os elefantes estavam morrendo de fome. Ou então teve alguma alteração no ambiente, sei lá, um maremoto, um terremoto, um tsunami, uma erupção vulcânica e matou elefante. Tá dando para perceber como a variação numérica dá para a gente tentar buscar respostas para essa variação e a gente tenta entender o que está rolando no ambiente. Vou te dar um outro caso. População de pinguins. Ah, eu fui lá para a Antártida, tinha tantos pinguins, voltei depois de 30 anos, tá bombando de pinguim, velho. Tem muito mais pinguim do que quando eu fui da primeira vez. Ó, velho, por que tem muito pinguim? É porque o ambiente está favorável para ele, beleza? E por que o ambiente está favorável? Talvez tem bastante comida para eles. Não tem predador do pinguim, então não tem ninguém para comer o pinguim. Não surgiu nenhum vírus, nenhuma bactéria que pudesse causar a doença do pinguim e levar ele à morte. Ou seja, o ambiente está favorável. Então, quando tem uma redução numérica, o ambiente não está bom para aquela população. Quando tem um crescimento numérico da população, é sinal que o ambiente está favorável. Bem básico, velho. A aula é basicamente ligada a isso, tá certo? Vem cá. Quando a gente fala de populações, um conceito importante que tem que estar muito claro na sua cabeça é a de densidade populacional, que a gente vai representar pela sigla DP, tá? Essa densidade populacional também é conhecida como densidade demográfica. Ah, papi, é tantos habitantes por quilômetro quadrado. É isso, velho. Para a gente chegar na densidade populacional, a gente vai precisar de variáveis. E que variáveis são essas? Então vamos lá. A densidade populacional, você vai pegar o número de indivíduos daquele lugar que você está trabalhando e vai dividir pela área ou pelo volume. Papi, quando eu uso área? Quando o ambiente é terrestre. Quando eu uso volume? Quando o ambiente é aquático. Tudo bem? Então eu vou estudar, sei lá, o leão na África. Eu vou pegar o número de leões e vou dividir pela área que eles ocupam. Ah, eu quero estudar as piranhas. Eu quero estudar as piranhas lá no rio. Ah, lá no rio? Então você vai pegar o número de piranhas e dividir pelo volume que essas piranhas
ocupam naquele rio. Deu para entender? Beleza? Deixa o Papi te dar um caso da nossa espécie. Para isso o Papi vai acompanhar, porque é muito número. Beleza? Vamos lá então, ó. Censo de 1990 dizia que no Brasil o número de indivíduos era de 150 milhões. Beleza? A área do Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como que eu faço para descobrir a densidade populacional ou demográfica no Brasil da espécie humana? Eu pego esse número de indivíduos e... eu pego o número de indivíduos e divido pela área. O número de indivíduos é 150 milhões, dividido pela área, 8,5 milhões, dá uma densidade populacional de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. Isso em 1990. Perfeito? Agora, olha uma outra densidade num outro ano. 2014. Olha como o número de indivíduos da espécie humana aumentou. Foi para 203 milhões. A área não mudou, manteve 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Vamos fazer a densidade populacional? Então agora vai ser 203 dividido por 8,5. Quanto vai dar? Deixa eu pegar a colinha aqui. Legal. 23,9 habitantes por quilômetro quadrado. Perceba que o número de indivíduos no Brasil da espécie humana, ela está aumentando. Isso é sinal, então, que o Brasil está favorável ou desfavorável para a espécie humana? Ele está favorável. É por isso que o número de indivíduos está crescendo. E essa ideia você pode levar para qualquer população no planeta. População de bactéria, população, sei lá, de fungo, de outros animais, de plantas. População aumentou, o ambiente está favorável. População diminuiu, o ambiente está desfavorável. Tá certo? Agora, uma população, ela não cresce do nada. Uma população, velho, ela não diminui do nada. Existem fatores que levam ao crescimento, existem fatores que levam à diminuição. O que faz uma população crescer? É nascer indivíduos e chegar indivíduos de outro lugar. O que faz uma população diminuir? É morrer ou indivíduos que estão naquele lugar saírem daquele lugar. Então, peraí, o Papi vai destacar para você. Primeiro, os fatores que fazem crescer. Natalidade, que é nascimento, e a imigração. Imigração é chegada de indivíduos. Tudo bem? O que faz uma população diminuir? O contrário, é a mortalidade, a morte e também a emigração. Emigrar é a galera sair daquele lugar. Papi, eu vou confundir essa merda de imigração e emigração. Eu não vou lembrar que imigrar é chegada e emigrar é saída. Sabe o que o Papi fazia para lembrar dessa merda? O Papi fazia assim, ó. O Papi pensava naqueles parentes chatos que vinha na casa do Papi todo domingo. Tinha uns parentes chatos pra caralho, que o Papi não gostava, velho. Então, quando a galera tava chegando, o que o Papi pensava? Quando a galera tava chegando, o que o Papi pensava? Quando a galera tava chegando, o que o Papi pensava? E de imigração. Quando a galera ia embora, era uma felicidade que o Papi ficava então o galera indo embora, de emigração. Deu pra ligar então? Então, chegando, indo embora, chegando, indo embora, isso para aquele parente chato. Beleza? Então, imigrar é chegada, emigrar é saída. Beleza? Vamos pensar agora em você na sua cidade, beleza? Papi, eu moro aqui no Tocantins, no Tocantexas, em Palmas, legal. Não sei a população daí, mas vamos imaginar que, sei lá, tem 1 milhão de pessoas aí, tá certo? Depois de 10 anos tem 2 milhões, beleza? A população cresceu, acho que é óbvio, né? Por que que cresceu? Porque o número de nascimento e chegada foi maior do que o número de morte e saída. Porque ao mesmo tempo tá nascendo, chegando, morrendo, indo embora. Então, para uma população crescer, o nascimento e a chegada tem que ser maiores que a morte e a saída. Beleza? Uma população que está diminuindo é o contrário. O número de mortes e saída tem que ser maior do que o nascimento e a chegada de indivíduos. Uma população estável, uma população equilibrada, você tem que ter o nascimento e a chegada no mesmo nível que a mortalidade e a
saída. Tudo bem? Ah, papi, então aqui em Palmas a população está crescendo. É porque está nascendo mais e chegando mais do que galera morrendo e indo embora. Simples. Ah, papi, eu percebi que, nossa senhora, a população aqui da minha cidade diminuiu de um ano para o outro. Ah, diminuiu? É porque o número de morte e saída está sendo maior do que o número de nascimento e chegada. Coisas bem óbvias nessa aula, tá certo? E ó, um cuidado, velho. Cuidado que a galera roda. Mas você não tem ideia o tanto que a galera roda. Vou te dar um exemplo. O cara fala assim na prova pra você. Uma ilha situada a 300 quilômetros da costa. Uma ilha situada a 300 quilômetros da costa. O cara foi lá na ilha e contou quantos macacos tinha lá. Beleza? Chegou no número. Sei lá. 500 macacos. Depois de 10 anos o cara voltou nessa ilha. Ele percebeu que tinha 1000 macacos. Percebeu que o número de macacos aumentou na ilha? Sim. Então na ilha a população de macacos está em crescimento. Legal. Aí ele chega e pergunta para você. Por que a população de macacos na ilha está crescendo? Aí o que você lembra? O que você lembra? População em crescimento. Natalidade e imigração são maiores que a mortalidade e a imigração. E aí você vai lá e coloca isso na prova. Fala pro papi, velho. Por que a população de macacos está aumentando? É porque está nascendo mais que morrendo. Nesse caso que o papo está mostrando para você, não tem imigração e emigração. Não tem, velho. Porque como que vai chegar ou sair macaco da ilha? Eles estão a 300, olha, até cuspi, eles estão a 300 quilômetros da costa. Você acha que o macaco lá no continente vai fazer a jangada e vai levar uma família dele pra ilha? Não vai, velho. Você acha que o macaco tá na ilha, vai querer dar uma, sei lá, de rebelde, sair nadando daquela ilha para chegar no continente? Não vai. Então, nesse caso, não tem imigração e emigração. A resposta nesse caso seria apenas... porque a natalidade está sendo maior que a mortalidade. Acabou. Quer ver um outro caso que a galera roda? O cara chega para você e fala assim, ó. População humana. No planeta. A população humana no planeta está em crescimento. Aí a galera lembra. População em crescimento, natalidade e imigração maiores que a mortalidade e a imigração. Aí o cara vai lá e coloca na prova. Porque o número de nascimento e saída, ou melhor, e chegada, estão maiores do que o número de morte e saída. Ô, velho, o cara tá falando da população humana no planeta. Tem como chegar gente no planeta ou sair gente do planeta? Ah, vai vir de outro planeta, vai vir de Marte, vai vir de Júpiter. Não tem, velho. Então, nesse caso, é igual na ilha. Por que a população humana no planeta está crescendo? Porque a natalidade é maior que a mortalidade. Acabou. Então tome cuidado com a questão. O cara, ó, ele pode fazer peguinha com você. Beleza? Show de bola? Legal. Vamos lá, continuando então aí a parada. Sempre equilíbrio, tá? Olha lá que legal esse esqueminha. Mostrando o que para você? Que a natalidade e a imigração estão juntas na balança. A mortalidade e a imigração estão do outro lado. Dependendo para onde tombar, a população aumenta ou ela diminui. Se tombar para a natalidade e a imigração, a população vai aumentar. Se tombar para a mortalidade e a imigração, a população vai diminuir. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos imaginar agora que o cara vai te dar duas populações e ele quer saber a taxa de crescimento dessas duas populações. Tudo bem? Uma população que eu vou chamar de A, no início tem 100 indivíduos e no fim tem 200. No fim de um ano. Depois de um ano, o número passou para 200. A população B começou com 10 mil indivíduos, depois de um ano ela passou para 15 mil indivíduos. O cara quer saber qual população está crescendo mais comparada com a outra. Óbvio, beleza? Aí você fala, nossa, a população B está crescendo mais, porque de 10 mil está subindo para 15 mil. Aqui de 100 está indo para 200. Calma, que tudo depende do crescimento que você está analisando. Ah, papi, vai fuder. Você vai falar que tem tipos de crescimento? Tem. Tem o crescimento chamado de absoluto, que eu vou representar pela sigla TCA, taxa de crescimento absoluto. Tudo bem? E o crescimento relativo, taxa de crescimento relativo. Tudo bem? Como que a gente determina o crescimento absoluto? Bem simples.
Você pega o número de indivíduos no fim, olha a legenda aqui, ó, NF, número final, beleza? Menos o número de indivíduos que tinha no início, NI, número inicial, e divide pelo tempo, tudo bem? Esse é o crescimento absoluto. Vamos fazer isso para a população A? Vou fazer aqui, ó, taxa de crescimento absoluto para a população A. Como que é mesmo? É o número no fim, qual que é o número no fim? 200. Menos o número no início, que é 100. Dividido pelo tempo. O tempo que a gente está analisando, 1 ano. 200 menos 100, 100. 100 dividido por 1. Então, o crescimento absoluto é 100 indivíduos por ano. Tudo bem? Beleza? Um crescimento de 100. Na hora que eu vou para a população B, e vou procurar a taxa de crescimento absoluto, mesmo esquema. Qual que é o número final? 15 mil. 15 mil. Qual que é o início? 10 mil. Dividido pelo tempo, que é 1. 15 mil menos 10 mil, 5 mil. Dividido por 1, o crescimento absoluto dessa espécie B é 5 mil. Ou seja, em termos absolutos, a população B cresceu mais do que a de A. Beleza? Aqui foi 5 mil, aqui foi 100 só. Legal. Opa, mas esse não é o único crescimento? Velho, tem o relativo, você vai ver a diferença. Olha a diferença. No crescimento relativo, você vai pegar o número de indivíduos no fim menos o do início. Vai dividir isso pelo número de indivíduos do início. E só depois você vai dividir tudo isso pelo tempo. Beleza? Calma. Vamos fazer isso para a população A. Taxa de crescimento relativo da população A. Fala pro papi, qual que é o número de indivíduos no fim? 200. Menos o início, 100. Vou dividir tudo isso por 100, que é o número no início. E aí depois eu vou dividir pelo tempo, que é 1. Vamos fazer a questão aqui, ó. 200 menos 100, 100. 100 dividido por 100, 1. 1 dividido por 1, 1. Então, da espécie A, o crescimento relativo foi de 1. Tudo bem? Vamos fazer para a espécie B, taxa de crescimento relativo dela. Vamos lá com o papi. Qual foi o fim? Opa, vou fazer um pouquinho mais para baixo, ó. Taxa de crescimento relativo da B. Da B, hein? Qual foi o fim? 15 mil. Menos o início, 10 mil. Dividido por 10 mil, que é o início. Tudo isso dividido pelo tempo, que foi 1. 15 mil menos 10 mil, 5 mil. 5 mil dividido por 10 mil dá 0,5. 0,5 dividido por 1 dá 0,5. O crescimento relativo da população A foi maior que o crescimento relativo da população B. Então olha que doido. Em números absolutos, B cresceu mais. B cresceu 5 mil. A cresceu só 100. Agora em termos relativos, a espécie A cresceu mais que a B. E é fácil a gente perceber isso. Em um ano, a população A, ela dobrou de tamanho. Ela foi de 100 para 200. Fala pro papi, a população B dobrou de tamanho? Não. Ela foi de 10 mil para 15 mil. Para ela dobrar, ela teria que ter chegado em qual número aqui no final? 20 mil. Então, em termos relativos, a população A cresceu mesmo mais do que a população B. Ah, vamos fechar então essa aulinha de populações numéricas, variação numérica, sobe e desce, né? Fica estável, loucura, loucura. Gráfico de crescimento. Véi, todo ano aparece. Se não aparecer esse ano, cara, Papituca vai pegar o diploma e vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aí, eu rasgo. Todo ano aparece alguma parada ligada a gráfico de crescimento. Então isso aqui é importantíssimo para você. O papai vai te dar uma situação. Vou voltar pros macaquinhos lá na ilha, tá ligado? Macaquinho lá na ilha. Vamos imaginar assim, ó. O papai vai pegar um casal de macacos, muito apaixonado, esse casal, beleza? E vai levar para uma ilha. Essa ilha é gigantesca. É gigantesca. Tem comida em abundância. Não tem nenhum animal que come o macaco. Não tem nenhum parasita que cause doença no macaco. O clima é agradável demais para o casal de macacos. Ou seja, velho, o ambiente está perfeito, porque tem muito espaço, tem muita comida, não tem quem come macaco, não tem quem cause doença em macaco, e ainda o clima é favorável, velho.
qual que vai ser a única preocupação do macaquinho? Dar a catracada na macaca. É isso aí, velho. O casalzinho vai começar a reproduzir, reproduzir, reproduzir. Nascem os filhotes. Esses filhotes têm alguma preocupação na vida? Tem que preocupar se tá faltando comida, tem que preocupar porque tem bicho querendo comer eles, tem que preocupar porque tem parasita causando doença neles? Não, velho. Qual vai ser a preocupação desses filhotes de macaquinho? Catracar. E aí começam a ter mais filhotes, que não vão ter preocupações. A única preocupação, na verdade, que eles vão ter é o quê? É catracar, é catracar. E é muita catracada, é muita catracada. Fala pro papi, o que vai acontecer com o número de macaco nessa ilha? Vai continuar crescendo, vai começar a crescer, 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 e não vai parar, velho. E não vai parar, um crescimento monstruoso. Você sabia que esse potencial de crescimento toda espécie tem? E a gente dá um nome para esse potencial, potencial biótico. Vem cá, o papo vai mostrar isso no gráfico. Número de indivíduos em função do tempo. O que está acontecendo com a população de macaquinho aí? Tá aumentando de forma doida, não tá? Então o papo vai fazer assim, ó. Ó o gráfico de crescimento, ó. É uma exponencial, tá vendo? E cresce demais, ó. Em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo. Esse é o potencial biótico. Agora, vamos ser sinceros. Fala pro papi, esse ambiente perfeito, esse ambiente dos deuses, ele existe? Que tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo, não tem o predador que come, não tem o parasita que causa doença. Ele existe? Ele existe? Não existe, velho. Não existe. Então as espécies, elas têm o seu potencial biótico. Mas na verdade elas não crescem segundo o potencial biótico. Elas crescem de uma forma real. E esse crescimento a gente vai chamar de crescimento real. Como que é o crescimento real de uma espécie? Bom, ela cresce, 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 até o ambiente chegar e falar assim, tá bom, já tá bom, né? Já não cabe mais todo mundo, ou já não tem comida para todo mundo. O ambiente impõe limite a esse crescimento. E a partir desse momento, a espécie, ela dá uma estabilizada. Então, ó, ela estava crescendo, 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 e ela vai estabilizar. Nessa estabilidade, ela pode oscilar um pouquinho, mas oscila muito pouco, beleza? Oscila muito pouco. Isso aqui é sinônimo de equilíbrio. Esse gráfico aqui é o crescimento real da espécie. É o gráfico de crescimento real. Então, peraí, papi. Era pra gente crescer assim, mas o ambiente, ele impõe limite e a gente cresce e depois estabiliza. Perfeito. É isso mesmo. Esse limite que o ambiente põe no crescimento, a gente vai dar um nome. Resistência ambiental. E essa resistência ambiental, ela é representada por esse espaço entre o potencial biótico e o crescimento real. Então, esse espaço aqui é a resistência ambiental. Muito cuidado com a resistência ambiental. A resistência, ela atrapalha o crescimento. Se não tivesse resistência ambiental, os seres eram para crescer assim. Como tem a resistência ambiental, eles crescem segundo o gráfico de crescimento real. A resistência ambiental, não esquece essa merda, hein? Ela dificulta o crescimento. Imagina que você vai tentar quebrar um fio, beleza? Você vai tentar quebrar um fio. Aí o cara fala assim, puta, puxa o fio, puxa, ele tá lá, que é um idiota puxando o fio. E não consegue quebrar, porque ele é um fio resistente. O fio está dificultando a sua vida. Então lembra que a resistência dificulta o crescimento. O que seria essa resistência ambiental? É o predador. É o predador. Quem seria essa resistência ambiental? É o parasita que causa doença. Quem seria a resistência ambiental? É a competição entre os seres. Por falta de comida, por falta de espaço, tudo bem? O que seria a resistência ambiental? Pode ser também problemas climáticos, ou sei lá, uma catástrofe, tsunami, terremoto, maremoto, erupção vulcânica. Então alguma alteração ali nas condições climáticas, nas condições ambientais. Tudo isso vai dificultar o crescimento de uma população, tudo bem? No caso dos macaquinhos, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. É por isso que o número de macaquinhos foi crescendo, crescendo, crescendo de forma aceleradaça. Agora, no ambiente real, você acha que não vai ter predador, não vai ter parasita, não vai ter competição, não vai ter condições climáticas que às vezes podem prejudicar esse crescimento? Provavelmente vai. Então as espécies crescem segundo um crescimento
real. Tudo bem? Muito cuidado. Os caras adoram falar assim, ó. Vou tomar uma água, só que a boca tá seca. Os caras adoram falar assim. Aumentaram a resistência ambiental no lugar. Peraí. Se aumentou a resistência, aumentou a dificuldade da espécie crescer. Isso significa que a espécie vai crescer menos. Diminuiu a resistência ambiental no lugar. Se diminuiu a resistência, diminuiu a dificuldade daquela população crescer. Eu vou te dar casos reais. População humana. Ela está crescendo? Tá. Mas ela já está aqui, ó. População humana está aqui. Já está chegando no limite, tá ligado? Já está chegando no limite. Daqui a pouco não vai crescer mais. Ela vai ficar oscilando perto de um número, mas não vai mudar muito em relação àquele número. É porque a população humana, velho, ela já explorou tanto o ambiente que agora a resistência ambiental para ela tá o quê? Tá alta. Então vai chegar daqui a pouquinho um tempo que ela não vai crescer mais. Beleza? Vem cá. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que indica o máximo que um ambiente suporta de indivíduos, esse ponto aqui, a gente vai chamar de carga biótica máxima. Tudo bem? É a carga máxima de indivíduos que o ambiente suporta. Então cuidado, hein? Potencial biótico, resistência ambiental, crescimento real e a carga biótica máxima. Não esquece disso, hein? Vou te dar casos reais. Belo dia, um maluco brasileiro foi lá pra África, olhou pro caramujo africano e resolveu trazer aquela desgraça pra cá, beleza? Caramujo africano chegou no Brasil, tinha predador pra ele? Não. Tinha parasita? Não. Tinha competidor? Tinha o caramujo brasileiro, velho. Mas o africano é bem melhor caçador, vamos falar assim, procurador de comida do que o brasileiro. A condição climática pro caramujo africano aqui era ideal. Peraí. Tinha resistência ambiental para o caramujo africano? Não tinha. O que o caramujo africano tá fazendo? Crescendo de forma louca, crescendo de forma louca, crescendo de forma louca, crescendo de forma louca. Tudo bem? E ele tá crescendo ainda, por isso que ele é uma praga no Brasil. Daqui a pouco vai chegar uma hora que o ambiente vai falar assim, tá bom, caramujo, você já explorou tudo que você tinha para explorar. A partir de agora, o número de indivíduos da sua população não cresce mais. Tudo bem? É porque a resistência ambiental, conforme esse número de indivíduos vai aumentando, a resistência ambiental vai aumentando também, para dificultar que essa população cresça cada vez mais. Outro caso. Trouxeram javali pro Brasil. Pra quê, velho? Trouxeram javali pro Brasil. Trouxeram javali pro Brasil. Javali e caramujo africano são espécies exóticas. E quando espécies exóticas chegam nesse lugar, num novo lugar, né? Porque espécie exótica é aquela que vive num lugar e ela é trazida, né? Levada para outro lugar. Tudo bem? Essa espécie exótica, ela pode virar praga. E por que ela vira praga? Pode virar praga. Porque muitas vezes quando ela chega no lugar, ela não encontra resistência ambiental para ela. Beleza? Javali foi a mesma coisa. Chegou no Brasil. Tem bicho no Brasil que come javali? Tem parasita pro javali? Não. Tem competidor pro javali? Não. As condições climáticas são ideais para ele? São, velho. Ou seja, tá tudo perfeito pro javali. O que o javali vai ficar fazendo? Cruza, 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 cruza. O número de javalis está aumentando demais. Tá aumentando demais, tá aumentando demais. Fala pro papi, esse número vai aumentar sempre, para sempre, sem parar, segundo o potencial biótico? Não. Vai chegar uma hora que o ambiente tá bom, javali já explorou tudo que você queria, agora a casa vai cair pra você. A resistência ambiental tá alta e agora você vai dar uma diminuída no crescimento até ficar estabilizado. Fique atento a esse gráfico, a parada cair pra cacete! Sendo assim, o Papi Tuca encerra essa parte de dinâmica de populações. A gente se encontra na próxima. Beijo bem gostoso no seu coração e tchau!